Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alica Salles, seu canal Terá Bíblia, canal de espiritualidade bíblica. Se você gostar dos conteúdos que rola aqui no canal, deixa o seu like, ative o sininho e faça sua inscrição, tá bom? Gente, eu tô super animada, né? Por quê? Porque eu vou fazer mais de um vídeo sobre essa porção semanal, tá? E vou já deixar, quinta-feira não vai ter vídeo sobre relacionamentos, tá? Por quê? Porque eu vou aproveitar essa porção da semana. Eu vou falar tudo sobre ela nessa porção e já vou botar junto na playlist de relacionamentos, tá bom? Por quê? Porque essa história mais maravilhosa de exemplo de chama gêmea na Bíblia, né? Vocês já assistiram o vídeo, creio que já tenham visto, né? A respeito de alma gêmea, chama gêmea e almas complementares, né? O tipo de relacionamento, como é diferente, né? E esse relacionamento de chama gêmea, ele é muito espiritual, porque ele tem um propósito, uma missão de vida, né? Que envolve o casamento daquelas pessoas, né? Então Isaac e Rebeca tinha uma missão muito grande, gente, muito grande. Então, quando a gente fala que Deus uniu o homem não separe, né, nesse sentido de propósito, missão, chama gêmea, é o encontro espiritual. Então, esse tipo de relação, ele não pode, o formato dele não pode ser contado como base para todos os tipos de relacionamentos, né? Porque a forma como ele é feito, né, funciona para esse tipo de relacionamento. Para outros tipos de relacionamento, tem coisas que não servem essa regra, né? Eu falo isso como não só como alguém que estuda relacionamentos há mais de 20 anos, né, como terapeuta, como estudante da Bíblia, e por uma pessoa que já ouviu histórias de muitos que não deram certo, né? Eu sei muitas histórias do que não deu certo. Então, assim, não há um padrão, gente, né? Quando você pega um padrão e bota que aquilo ali tem que ser assim, você está botando muita gente de contextos socioculturais e tudo, e nível de maturidade, de pessoas que têm diversidade, né? E que não é mais como era no tempo da Bíblia. Pode ser que em alguns lugares as coisas aconteçam dessa forma, né? Mas quando não. Por exemplo, se pessoas que, vamos supor, que têm a mesma fé, vamos falar religião, tem a mesma religião, mas elas já moram em estados diferentes, elas já têm uma diferença cultural, já tem uma diferença de criação muito grande, ela já tem, se for de outro país, se for da mesma fé, mas se for de outro país, totalmente diferente, né? Então a gente tem que ter um bom senso para compreender as coisas, tá? Eu quero falar sobre a história deles, porque eu falo que o encontro deles foi um espiritual, porque a gente já falou sobre Abraão, né? Olha a fé de Abraão, olha a revelação que Deus deu a Abraão, né? Foi lá e fez a prova com ele, e mostrou sobre a redenção, e parará, tudo, né, com Abraão. Ele era um homem espiritual, que tinha contato espiritual. Então, quando Abraão foi falar que ele queria... Vocês leram o texto, né? Eu deixo para vocês, mas eu vou ler um pedacinho, é melhor eu ler. Tá? A gente tem que entender a história toda para não pegar uma parte e fazer que nem se fosse uma regra, uma doutrina, né? Que não é assim. Essa história foi assim. As histórias de amor aqui pela Bíblia, cada uma foi diferente da outra, né? Então nós vamos falar dessa história de chama gêmea. Delícia, adoro falar disso. Ó, aqui, o que Abraão falou? Olha só, ele pediu para o servo dele ir buscar, presta atenção, vai buscar na minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Ou seja, entre meus parentes. Tem muita afinidade de forma de viver. Ainda mais naquele tempo entre o povo, as mulheres faziam as mesmas coisas, os homens faziam as mesmas coisas, era tudo muito, muito padrão, não tinha uma diversidade que a gente tem hoje no mundo. Então, né, vamos pensar que ele era muita afinidade, né, fazia parte do mesmo povo, não só do mesmo povo, mas era parente, né, era muito próximo, eles tinham muita afinidade, mesmo que não se conhecia, né, e olha só o detalhe que tinha aqui,
O Senhor olha só, o Senhor, o Deus dos céus, me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal e me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra. Enviará o seu anjo diante de você para que lhe traga uma mulher para meu filho. Gente, Abraão falou para o servo dele que Deus ia mandar um anjo para poder fazer a escolha da pessoa certa. Isso é espiritual ou não é, gente? Né? Isso é espiritual ou não é? Aí o que acontece? Se a mulher não quiser, você está livre de fazer isso que eu estou te pedindo, porque eu já estava para morrer, Abraão, né? E então, quer dizer, a mulher tinha escolha, apesar de tudo. Só que aconteceu? Essa mulher, gente, falou assim na hora. Né? Vocês leem lá todos os detalhes da história, como eles se encontraram, como foi. Ó. Antes de terminar de orar, no meu coração surgiu Rebeca. O servo estava orando. Para quê? Para que tivesse soubesse quem era a pessoa. Gente, isso é espiritual ou não é espiritual? Né? Total espiritual. Aí o que aconteceu? Ele encontrou e ela aceitou e não teve nenhum tipo de dificuldade. Aí, olha só, um outro detalhe que fala aqui, ó. Quando é chama gêmea é assim, gente, não tem erro, não tem dificuldade, você não tem que conhecer, é espiritual demais, então, tipo, não faz diferença você conhecer a pessoa, você precisar namorar com ela, você seguir todo um protocolo, não precisa, porque olha isso aqui, ó, olha o que aconteceu. Certa tarde saiu ao campo para meditar, né, isso Isaac. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos, ó, ele olhou para ela olhou para ele e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo no nosso encontro? Ela já pegou ali, que era o cara. Era o cara. Aí falou assim: ó, é o meu senhor. Aí que ela fez? Ela se cobriu com o véu, porque, gente, já rolou. Já bateu aquela coisa de ser. Aí o que aconteceu? Depois que o servo contou a Isaac tudo o que havia feito, Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara e dela fez sua mulher. Né? Tiveram relação e a amou ali. E pronto. Casal perfeito. Fácil, né? É com todo mundo assim? Não. Né? É com todo mundo assim? Não. E por que eu queria falar sobre isso nessa porção? Né, eu podia usar isso para falar na quinta-feira e falar de outra parte. Né, falar de outra parte da porção. Mas eu queria falar sobre essa, sabe? Isso é um caso de chama gêmea, sabe? Foi algo que Deus lá... Abraão orou, né? Abraão orou, porque já tinha perdido a esposa. Nessa porção fala que Sara faleceu. Tava todo mundo mal por isso, né? Teve toda a história de Sara. Eu podia falar a história de Sara. Todo ano o pessoal fala a história de Sara, mas eu quis falar essa história, né? Eles não estavam bem, Abraão já não estava bem. Tipo, o filho ia ficar só, entendeu? Então não era qualquer uma que ele queria. Então ele orou a Deus e queria isso, sabe? Que fosse alguém que, tipo, que ia ser tranquilo, né? Que alguém que ia ser tranquilo, porque Isaac tinha uma promessa de Deus para dar continuidade no povo. Não podia ser qualquer mulher, entendeu? Não podia, tinha que ser uma mulher projetada por Deus. Você vê, teve anjo envolvido, oração envolvida, né? Era uma pessoa com total afinidade de costume, de tudo ali deles, tinha a mesma fé, não é? Então, e tudo fluiu. Se você leu a história deles dois, você pode ver que tudo fluiu. Tudo fluiu, não teve nenhuma dificuldade lá. Encontrou fácil, resolveu fácil, né? Ele tinha posses lá, deixou com a família dela, né? Tinha estrutura para casar, tava tudo ok, sabe? De boa, né? E a gente falou que e a missão deles foi muito grande, né? A missão deles foi muito grande. Então não tem essa, sabe? Eu falei, né, que é muito importante os relacionamentos comecem por essa conexão de coração, né? E para criar uma conexão de coração, gente, quando não é exatamente assim, vamos supor que você faz parte de uma comunidade. Vamos supor, você mora em Florianópolis a sua vida inteira. Você mora ali no bairro X.
e você vai numa comunidade no seu bairro. E aí você foi para a escola desde criança e conheceu o menino, né? Conheceu a menininha lá na escola. E eles conviviam, e eles moravam no mesmo bairro, na mesma escola, na mesma rua, as famílias se conheciam, tudo. E aí quando eles cresceram, eles acabaram se apaixonando e foram vivendo aquela vida junto e foram felizes para sempre. É fácil assim, né? Agora vamos pensar em pessoas que não são assim, né? Hoje a gente tem a gente não tem isso, entendeu? Não tem isso, né? Pode acontecer? Pode acontecer, né? Pessoas que são mais fechadas, sabe? Que vivem num sistema mais fechado, né? Eu falei esses dias, é, aqui em São Paulo, por exemplo, aqui é o lugar de maior diversidade que existe, é a quinta maior do mundo, com um número de diversidade de pessoas, que tem gente do mundo todo, as pessoas são super diferentes, todo mundo convive super diferente em trabalho, em escola, em comunidade, as pessoas são super diferentes umas das outras, vêm de famílias, de tudo quanto é lugar, né? Aí você vai falar que isso é uma regra para se relacionar, que as pessoas têm que casar sem se conhecer, que as pessoas, tirando o chama gêmea, a gente falou de alma gêmea, tem pessoas que têm afinidades, tudo, então elas não precisam se relacionar devagar, né? Até o professor, eu acho que eu vou fazer outro vídeo para falar essa parte, eu quero falar da parte também mais científica sobre relacionamentos, tá? Eu já vou aproveitar e vou fazer outro vídeo.